aí galera, beleza? Bom, Douglas aqui. Vamos fazer a questão número 7 aqui da prova da Unifesp 2015, segundo dia, né? A segunda questão de Química. É uma questão que envolve equilíbrio químico, né? Deslocamento do equilíbrio, princípio de Le Chatelier e solução tampão. Então, beleza. Ele está falando do pH sanguíneo, que é controlado por um tampão, e esse é o tampão de bicarbonato, né? E aí ele fala sobre problemas em deixar o pH sanguíneo abaixo de 7,35, que causaria a acidose, e problemas acima de 7,45, que causaria a alcalose. Então, a alcalose, quando o pH está tanto levemente acima de 7,45, quanto bem além ainda 10. Se caminhar para o 10, ou até a mesma coisa, caminhar para o mais extremo aqui, um 5, a pessoa tem sérias complicações que pode ir à morte, né? Porque no nosso sangue tem várias enzimas, e as enzimas funcionam exatamente nessa faixa de pH de 7,35 a 7,45. As enzimas são bem sensíveis à variação do pH. A gente pode desativar várias enzimas só alterando aí o pH do meio, né? E desativar as enzimas, a gente não tem nosso metabolismo. E aí uma solução tampão é um equilíbrio químico que consegue regular, deixar o pH numa faixa ou num valor constante. Então ele é um sistema químico, um equilíbrio que resiste variações. Então, por exemplo, se o meu sangue fica levemente ácido aqui, né, ele consegue, o equilíbrio químico, se consumir, reagir entre si para manter o valor ali próximo de 7,45. Se eu tivesse um laboratório e tivesse, sei lá, um pH da água 7, só água, sem nenhum tampão, e colocasse algumas gotas de ácido, esse pH cairia bem fácil para 4, 3, dependendo da força do ácido, até 2, só com algumas gotas. E o contrário tem a verdade, se eu pingasse algumas gotas de base, hidróxido de sódio, esse pH subiria drasticamente para 8, 10, 12 e por aí vai. E quando eu tenho um tampão no meio, ele impede que o pH sofra essa variação, porque existe um equilíbrio químico. Geralmente o tampão a gente usa o quê? Um ácido protonado, né? Isso daqui é um ânion, essa letrinha A, junto com a base desse ácido, né? O que seria a base desse ácido? O ânion, a forma dele sem o próton, desprotonada. Então existe um equilíbrio químico entre a forma protonada e desprotonada. E esse equilíbrio químico, olha, se eu consumir H+ aqui desse lado, ou seja, colocar OH- no meio, esse equilíbrio químico vai fazer o seguinte: eu consumo de um lado, o outro lado tem que deslocar o equilíbrio. Então, uma parte do ácido da forma protonada vai se decompor para restaurar o H+ que foi consumido. Então, por mais que eu esteja colocando OH- para elevar o pH para 10, 15, a própria quantidade de HA que tinha lá vai se soltar, né, vai se ionizar para produzir mais hidrogênio e deixar a minha concentração de H+ constante, ou seja, deixar o próprio valor de pH fixo. E o contrário também é verdade. Se eu coloco aqui mais H+ no sistema que tem um tampão, eu estou tentando abaixar o pH aqui, deixar maior concentração de H+. E aí quando eu aumento de um lado, o equilíbrio se desloca para o outro lado, né? Porque o excesso de H+ que eu estou colocando vai se combinar com essa base para formar HA. Então, para deixar aí o sistema constante, né? A concentração de todo mundo inalterada e deixar o pH constante. É assim que é uma solução tampão. Tá? E aí ele fala que o principal tampão do plasma sanguíneo consiste de ácido carbônico e o íon hidrogênio carbonato. Né? Então, a forma ácida, né, a forma protonada e a forma sem um dos prótons, né, esse equilíbrio químico. Né? E aí esse equilíbrio entre os dois consegue regular e resistir a algumas variações de pH. E isso acontece bem facilmente quando a gente respira, né, quando a gente está fazendo a nossa respiração aeróbica. Ó, eu tenho aqui C6, H12, glicose, vamos falar que a gente está fazendo uma atividade física, e aí a gente está queimando muita glicose. Ao queimar muita glicose, nosso corpo produz muito CO2. Né? Então essa equação química não está balanceada, que eu estou escrevendo aqui, mas ó, só para ter uma noção de proporção, eu tenho 6 carbonos aqui da glicose, e aqui só um. Então a cada 1 mol de glicose, né, ou uma molécula de glicose, eu libero 6 moléculas de CO2, ou a cada 1 mol de glicose, eu vou estar liberando 6 de CO2. E o CO2, quando ele está na água, ele reage com ela para produzir ácido carbônico. Né? Então, o próprio CO2 é um óxido ácido, né, porque ele hidroliza na água, reage com a água e produz aí um ácido.
o que acontece então nas nossas células é uma diminuição do pH. Só que essa diminuição do pH ela não atinge o sangue por conta da solução tampão, que é o sistema químico que eu falei que vai aí controlar o pH. Beleza. Então, quando uma pessoa prende a respiração por alguns segundos, ó, ela aumenta a quantidade de CO2 no sangue, né? Porque o ideal é a pessoa respirar, né? Soltar o CO2 de volta e não deixar ele constante no sangue, né? Ou aumentar por um determinado momento, porque quando eu estou prendendo a respiração, o CO2 que era para estar indo embora está preso no sangue. Então, se ele está preso no sangue, eu estou aumentando a quantidade dele. E aí, se eu aumento a quantidade de um lado, o que acontece? O equilíbrio desloca para o lado oposto, né? Lado dos reagentes, lado do produto. Então, há uma formação de mais ácido carbônico no sangue. Então, nesse momento que a pessoa prende a respiração, ela tem um leve abaixamento aqui do pH. Então, ela tem uma leve situação de acidose, porque o CO2 é um óxido ácido, reage com a água e produz o H2CO3 com base no equilíbrio reacional, princípio de Le Chatelier. Se você aumenta a concentração de um lado do equilíbrio, o equilíbrio se autorregula para aumentar do outro lado também, porque é uma constante de equilíbrio, né? Produto sobre reagente. E quando os dois entram no equilíbrio, a concentração lá, o reagente, diminui no tempo, mas a concentração dele fica constante quando atinge o equilíbrio. Produto sobe e fica constante. Então, quando eu pego a concentração do produto e do reagente no equilíbrio e divido, já que os dois estão constantes, isso tem que ser uma constante também, um único valor. Então, o equilíbrio se autorregula em termos de quantidade para manter o valor da constante único, né? Um único valor. Beleza, então a gente viu que prendendo CO2, a gente tem aí uma leve acidose. Explique como a presença de uma substância básica no sangue altera a concentração dos íons hidrogeno-carbonato. Então, quando a gente coloca uma base, a gente vai consumir o H+ desse equilíbrio. Se a gente olhar esse equilíbrio aqui, que ele está mostrando para a gente, ó, a forma ácida, H2CO3 protonada, H+ e H2CO3-. Vamos escrever aqui do lado. Esse é o tampão do sangue, o tampão carbonato, bicarbonato, né? H2CO3, e aí ele está em equilíbrio químico com o H+ e o hidrogeno fosfato, que a gente chama aí com intimidade de bicarbonato de sódio, né? O nome comercial dele. Ou bicarbonato, né? Bicarbonato de sódio precisa estar com sódio. Beleza. Quando a gente coloca OH- no meio, a gente está tentando aumentar o pH, né? E para 8, 9. Quando a gente coloca OH- no meio, o OH- ele reage com H+. Então a intenção de colocar OH- é consumir o H+. E aí, se está diminuindo de um lado, o equilíbrio se desloca para o lado que você está diminuindo, né? Então, se eu estou consumindo a quantidade de hidrogênio que estava no equilíbrio, mais moléculas de H2CO3 vão se decompor para produzir mais H+ de novo e, como consequência, vai aumentar a concentração de bicarbonato, né? Quando você tira de um lado, o equilíbrio se desloca para o outro. Então, a concentração de bicarbonato vai aumentar porque eu estou consumindo H+ quando eu coloco o H-. Então, o H2CO3 vai aí produzir mais produtos aí. Então, o equilíbrio é deslocado para a direita, a quantidade de H2CO3- aumenta. Beleza, esse foi o segundo exercício, de um jeito bem resumido. A teoria foi bem condensada aqui, mas qualquer dúvida pode perguntar, mandar aí como comentário. Tem o meu link do SuperProf lá também, que aí eu posso fazer aulas totalmente personalizada com a teoria, mas a intenção aqui do canal mesmo é só mostrar a teoria condensada e como resolver o exercício.